fazer esse experimento, vamos precisar de uma barra de ferro, de um cano de alumínio, de um cano de cobre, de um cano de PVC e 3 ímãs. Vamos dividir esses materiais em 3 pessoas. Cada um vai colocar um cano na mesma altura. O cano não precisa ser do mesmo tamanho. Aí vamos soltar o ímã dentro do cano ao mesmo tempo. Aí percebemos que os ímãs caíram em velocidades diferentes. Agora com o cano de alumínio vamos pegar um ímã e jogar ele dentro para ver sua velocidade. Agora com 2 ímãs vamos fazer a mesma coisa. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que com 3 ímãs. Notamos que não importa a quantidade de ímã, eles sempre cairão na mesma velocidade. Agora, com o cano de cobre, vamos jogar 2 ímãs dentro. O experimento freio de indução eletromagnético está relacionado aos princípios descobertos por Michael Faraday, que estabeleceu a lei de indução eletromagnética. Essa lei descreve como uma variação de campo magnético em um condutor gera uma corrente elétrica induzida ao mesmo tempo. No caso do freio de indução eletromagnético, quando o ímã é jogado dentro de um cano de alumínio, de PVC ou de cobre, ocorre a indução de correntes elétricas ao material condutor. Essas correntes geram campos magnéticos opostos no campo do ímã, criando uma força de frenagem. O motivo pelo qual os objetos caem em velocidades diferentes está relacionado à condutividade elétrica dos materiais. O cobre é um excelente condutor elétrico, permitindo a geração de correntes mais intensas e, portanto, uma força de frenagem maior. O alumínio também tem alguma condutividade, mas em menor grau, resultando em uma força de frenagem intermediária. Já o PVC é um isolante elétrico, não permite a indução significativa de correntes e, consequentemente, não gera uma força de frenagem afetiva. Pergunta número 13. Como funciona a geração de energia elétrica com ímãs? A geração de energia elétrica com ímãs é baseada no princípio da indução eletromagnética, onde um ímã em movimento cria um campo magnético variável, que gera corrente elétrica em um condutor próximo, de acordo com a lei de Faraday. Esse processo é usado em geradores elétricos para converter energia mecânica em energia elétrica. Questão 14. Qual é a lei de Lenz? A lei de Lenz é um princípio fundamental do eletromagnetismo. Ela estabelece que quando há uma mudança de fluxo magnético através de uma espirra condutora, é induzida uma corrente elétrica nessa espirra, que cria um campo magnético oposto à mudança do fluxo original. Essa lei está intimamente relacionada ao princípio da conservação de energia. Pergunta número 15. Como se utiliza a lei de Lenz para determinar o sentido da corrente elétrica gerada? A lei de Lenz é utilizada para determinar o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito. Ela estabelece que a corrente induzida possui um sentido que se opõe à variação do campo magnético que a gera. Para determinar o sentido da corrente induzida, deve-se verificar a direção e a variação do campo magnético e utilizar a lei de Lenz, que estabelece que a corrente induzida terá um sentido oposto à variação do campo magnético. Pergunta 16. A corrente produzida por hidrelétricas é alternada ou contínua? A corrente produzida por hidrelétricas é alternada porque o movimento das águas nas turbinas é usado para girar um gerador elétrico. Esse gerador consiste em bombinas de fio que são atravessadas por um campo magnético. Conforme as bombinas giram dentro do campo magnético, a direção da corrente elétrica gerada é invertida periodicamente, resultando em uma corrente alternada.
A corrente alternada é amplamente utilizada nas transmissão de energia elétrica devido à sua capacidade de ser facilmente convertida em diferentes níveis de tensão e transmitida eficientemente a longa distância.